gravando. Show de bola, tá gravando. Vamos lá, muito boa noite a todos. Vamos nessa. Semana passada a gente falou sobre a importância do autoconceito, o que você acredita sobre si mesmo, como você se enxerga e a importância principalmente de entender que qualquer resultado começa internamente. Eu trouxe a metáfora das árvores, né, dos frutos, das sementes, que não adianta você querer que uma árvore que hoje está dando maçã, amanhã você arranca essas maçãs e comece a dar laranja, por exemplo. Isso não vai acontecer, porque não adianta você mudar os frutos, você precisa mudar a semente, o que está embaixo da terra, o que está no invisível. Então é isso que a gente vem fazendo ao longo dessa nossa jornada, para que vocês possam cada dia mais plantarem sementes melhores internamente, através dos seus pensamentos, através das suas crenças, dos seus conhecimentos, e isso começar a se refletir nas atitudes de vocês e futuramente, no segundo momento, se refletir nos seus resultados. É todo um processo. Tem uma imagenzinha que eu vi esses dias nas redes sociais, que tinha uma montanha, e aí tinha um cara lá no topo da montanha. E aí uma frasezinha que falava o seguinte: esse cara, ele não foi colocado lá em cima. Não veio alguém, pegou e colocou essa pessoa no topo da montanha. Ele teve que fazer algumas ações, né, executar algumas ações para poder chegar naquele patamar, para poder chegar lá no topo da montanha. E essa é a nossa jornada, essa é a nossa busca por melhor performance, por melhor desempenho, mas mais do que isso, não é somente performance vazia, não é somente um desempenho vago que direcione vocês para algo que vocês não desejam. Então, por isso que eu falei com vocês da importância da identificação dos valores pessoais, a importância da definição da meta no modelo SMART, e dentro do SMART você se certificar ali do R, de que essas metas são relevantes para você, que elas realmente fazem sentido para a sua vida. A gente não quer pessoas que obtenham alta performance, alto nível de desempenho em algo que para elas não é de valor. E, infelizmente, é o que a gente tem visto muito dentro do mercado de trabalho. A gente vê altos executivos que trabalham muito, se dedicam muito, obtêm alta performance, alto nível de performance. Eles são realmente obrigados a obter esse alto nível de performance, senão eles não conseguem permanecer naquele patamar. Só que muitas vezes, para muitos deles, é uma performance vazia, onde eles estão precisando abrir mão de vários fatores que eles valorizam em determinadas escalas, mas que eles precisam deixar de lado para poder permanecer ali naquele patamar, que muitas vezes está trazendo algo que eles talvez nem valorizem tanto assim. E é isso que eu quero trazer de clareza para vocês, é que vocês enxerguem que a sequência de ações que vocês estão executando, as rotinas e os hábitos que vocês estão desenvolvendo vão levar vocês para algo que vocês realmente querem, para algo que vocês realmente desejem. Essa clareza ela é extremamente importante para as tomadas de decisões no dia a dia, principalmente quando vocês derem saltos na performance de vocês e esses saltos começarem a gerar resultados visíveis aos olhos de muitas pessoas. Cara, vão surgir muitas e muitas oportunidades nas vidas de vocês. Vocês vão se deparar com muitas oportunidades pelos caminhos. Vão ter muitos críticos também, muitos haters em tempos de redes sociais? Claro, faz parte. Mas vocês também vão ter várias pessoas que vão chegar para agregar e proporcionar oportunidades para vocês. E por isso que é importante que vocês tenham total clareza do que vocês querem, para que vocês possam escolher quais as oportunidades realmente convêm com o caminho de vocês, quais oportunidades dá para vocês conciliarem com a jornada de vocês e quais oportunidades que talvez sejam excelentes oportunidades, mas que em determinados momentos vocês precisem falar não, falar, cara, não condiz
com a minha visão de futuro, não condiz com o destino para o qual eu estou me direcionando. E dentro desse pensamento de trilhar um caminho, trilhar uma jornada, é importante a gente entender que existirão desafios ao longo do caminho. Toda jornada envolve desafios. Cara, às vezes vão ser desafios menores, às vezes desafios maiores. Mas o que vai ditar principalmente o tamanho desse desafio? É a nossa percepção diante de um obstáculo. É a nossa percepção diante de um desafio. E para poder deixar isso mais claro para vocês, para ficar mais visual, eu vou compartilhar aqui no Flipchart. Estou conseguindo ver, show de bola. Imagine o seguinte, a gente tem aqui, de um lado, eu tenho os desafios em escala de tamanho. Então, eu tenho, por exemplo, um desafio aqui de tamanho 3, tá? Do outro lado, eu tenho uma escala do meu tamanho enquanto ser humano. E aí pensa o seguinte, se eu estou com um desafio de tamanho 3, mas eu sou um ser humano de tamanho 4, esse desafio, para mim, ele é grande ou pequeno? Ele tende a ser pequeno, mas talvez não seja tão fácil assim. Por quê? Porque eu sou pouca coisa maior do que esse desafio. Se eu for uma pessoa tamanho 2, cara, esse desafio, ele está acima de mim. Ele é maior do que eu. Então, aos meus olhos, ele pode parecer gigante. Uma vez que eu me desenvolvo e vou trilhando uma jornada de crescimento, eu vou aumentando o meu nível de desenvolvimento pessoal, eu vou crescendo enquanto ser humano, eu vou subindo nessa escala. E aí eu me deparo novamente com esse mesmo desafio, tamanho 3. Agora, eu sou uma pessoa de tamanho 8, por exemplo. Ao olhar para esse desafio, eu enxergo ele como grande ou pequeno. Talvez você imagine que agora eu enxergue esse desafio como um desafio pequeno. Mas eu vou mais além. Eu olho para isso aqui e eu sequer enxergo como um desafio. Porque já virou algo normal. Virou algo muito simples diante do meu nível de desenvolvimento. Quantas e quantas vezes vocês já se depararam com amigos, por exemplo, que chegam para contar uma situação desafiadora que eles estão enfrentando em determinado momento, eles relatam todo o contexto e vocês olham para aquela situação e vocês falam, cara, mas eu não estou entendendo o porquê desse desafio para você. É tão simples de lidar, basta você fazer isso, isso, isso. E aí você dá um conselho, talvez, para a pessoa, dando um passo a passo de como ela se livrar daquela situação ou daquele desafio. E vice-versa. Às vezes é você enfrentando determinado desafio, você compartilha com um amigo e esse amigo fala, cara, mas por que você está sofrendo com isso? Isso é tão simples, é só você fazer isso, isso, isso. E te dar uma solução. É exatamente por conta desse nível de desenvolvimento. Cara, a gente vai saber sempre lidar com tudo e com todo tipo de desafio? Não. A gente vai buscando crescer enquanto ser humano. A gente vai buscando um crescimento global, em uma integridade, onde eu vou conectar meu desenvolvimento espiritual, meu desenvolvimento mental e intelectual, meu desenvolvimento emocional, meu desenvolvimento físico, minha saúde. São aspectos importantes que devem ser levados em consideração.
mas em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, a gente vai se deparar com desafios e por melhor que a gente seja, eu posso ser um ser humano de nível 8, por exemplo, eu posso estar muito bem em diversas áreas da minha vida, mas me deparar com uma situação talvez simples em uma determinada área, mas que para mim, naquela área específica, talvez o meu nível de desenvolvimento esteja no 2. E eu precise de mentores, eu precise de referências, de amigos que possam me ajudar nessa jornada, que possam me ajudar a superar esse desafio. É exatamente por essa razão que o desenvolvimento nunca acaba. Ele é constante. Existe aquele conceito do lifelong learning, eu lembro que foi publicado como capa de uma revista The Economist. Não lembro qual edição, não lembro qual ano, se foi 2017, 2018, algo por aí. E aí a capa daquela edição da revista se chamava Lifelong Learning e falava exatamente o seguinte: o aprendizado, como imaginava-se antigamente, não chega ao fim. Antigamente, a gente tinha aquela visão em mente de que eu estudava, fazia faculdade, fazia uma especialização, talvez, mas num determinado momento encerrava os estudos. Talvez quando conseguisse a aprovação numa determinada prova, talvez quando conseguisse determinado cargo dentro da empresa, talvez quando concluísse determinado título acadêmico, enfim. Mas tinha-se muito essa crença de que chegava uma hora e de que o profissional poderia parar de estudar e aí ele ia somente desfrutar de tudo ali que ele já construiu. Mas não é assim que funciona mais. Não existe mais toda essa estabilidade como acreditava-se anos atrás. E aí esse conceito do lifelong learning fala exatamente disso. Com a velocidade de informações, com esse mundo globalizado, tudo muda muito rapidamente. A cada momento a gente tem novas situações, novas perspectivas, novas oportunidades, novas ferramentas, tecnologias. Então a gente precisa estar constantemente se adaptando. A gente precisa estar constantemente evoluindo. Hoje em dia, uma criança de 2 anos, ela já pega o smartphone e sabe se virar. Cara, daqui a alguns anos, talvez nem exista smartphone. Talvez seja aquela tela, né, igual a gente vê em filmes, né, onde você vai fazendo tudo aqui com um visual que não exista algum material, talvez, não sei. A tecnologia vai evoluindo, o conhecimento vai evoluindo, tudo muito rápido. E a gente precisa se adaptar a isso. Logo, a gente precisa estar constantemente aprendendo. Mas qual que é o ponto mais importante disso que eu estou falando para vocês? É entender que se você se depara com um determinado desafio e você acha que esse desafio é muito para você, entenda que esse desafio ele não é grande nem pequeno. Ele talvez seja grande para o seu tamanho atual. A partir do momento que você aprende como lidar com ele, ele passa a se tornar algo pequeno e cada vez mais ele vai reduzindo de tamanho a ponto de você sequer enxergá-lo como um problema, sequer enxergá-lo como um desafio. Isso é o interessante desse conceito. É você saber que, independente da situação que você vivencie, cabe somente a você se desenvolver para aprender como lidar com aquele desafio. Hoje, os profissionais que são mais bem remunerados dentro do mercado são os profissionais que mais são capazes de resolver problemas. Quanto mais alto o seu patamar dentro da hierarquia da empresa, maiores serão os problemas que você terá que lidar. E você vai ser diretamente remunerado pela sua capacidade de solucionar esses problemas. E aí, como que você se torna capaz de solucionar cada vez mais e mais problemas? Exatamente fazendo isso. Crescendo enquanto ser humano, crescendo enquanto pessoa em todas as áreas. Intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E aí isso vai te tornando um profissional
cada dia melhor. Você vai agregando os dois. Não é somente um desempenho profissional e também não é somente um desempenho pessoal. É você crescer os dois de forma conjunta. E aí eu volto para aquela fala do início, do cara que estava lá no topo da montanha. E é você enxergar que ele não foi pego por alguém e colocado lá no topo da montanha. Ele precisou se desenvolver e ir enfrentando cada desafio que aquela montanha tinha para proporcionar. E aí, com esse desenvolvimento, em algum momento ele chegou ali no topo. Possivelmente, essa pessoa que chegou ali no topo da montanha, ele vai ter muito mais facilidade para lidar com os desafios da parte mais baixa da montanha, da fase inicial, que talvez algumas pessoas estejam enfrentando nesse momento. E é exatamente assim no ambiente profissional também. Às vezes, a gente lida com determinados problemas, determinados desafios, que algumas pessoas que estão em patamares mais altos olham para aquilo e falam, cara, isso nem é um desafio. Basta você pegar e fazer assim, assim, assado. Ela te dá um passo a passo de como executar aquilo. E uma vez que você aprende, você também passa a lidar com aquilo com facilidade. E entenda, cada novo nível de desenvolvimento vai fazer com que você se depare com novos níveis de desafios. Você começa a se deparar com desafios maiores, talvez mais complexos, e está tudo bem com isso. Essa é a jornada. A grande questão é que você vai aprendendo como lidar com esses desafios. Agora, isso é importante também para você entender como você está dentro da sua jornada. Será que talvez você esteja querendo abraçar desafios muito maiores do que você? Não estou dizendo que você não é capaz de superar esses desafios. Estou dizendo que talvez você não esteja no momento ideal para aqueles desafios daquele tamanho. E você precise galgar um período ainda maior, ou talvez uma intensidade de trabalho maior, para se desenvolver e se tornar capaz de enfrentar aquele desafio. O que você precisa é alinhar as expectativas. Então, de forma alguma, estou dizendo que você não é capaz de superar esse desafio, mas que você precisa alinhar as expectativas. Talvez você esteja projetando que em 3 meses terá superado aquele desafio daquele tamanho, mas possivelmente você precisa de um tempo maior nessa situação. Não sei, são só exemplos, mas o importante é você entender esse conceito. Se você entender esse conceito, você saberá que não importa o tamanho do desafio. Você adequando o seu tempo de esforço e a sua intensidade de esforço para o seu desenvolvimento, isso fará com que você se torne maior do que qualquer desafio que apareça. Isso fará com que você se torne maior do que qualquer obstáculo no meio do caminho. E aí você passa a lidar com eles com extrema facilidade. Cada vez mais você vai crescendo e o que pode ser extremamente desafiador para a maioria das pessoas vai se tornar algo fácil e rotineiro para você, por conta do seu nível de desenvolvimento. Então, essa é a busca constante. É fazer com facilidade o que a maioria das pessoas pena para conseguir executar. Para a gente avançar dentro dessa nossa jornada, para hoje eu quero trazer para vocês, além desse entendimento do autodesenvolvimento constante, lifelong learning, aprender para o resto da vida, eu quero trazer para vocês dicas importantes de alta performance e produtividade para o dia a dia. Primeira delas, a to-do list, famosa lista de tarefas. Muitas pessoas sabem que têm atividades importantes para executar, mas elas não executam porque não está numa lista de tarefas, por exemplo. Porque elas falam, amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço, semana que vem eu faço, e o tempo vai passando e a pessoa nunca executa, nunca começa nada ou nunca termina nada. Agora, se você tem a sua lista de tarefas ali, eu gosto de trabalhar com listas semanais, para você pegar no domingo e listar as 5 principais tarefas para aquela semana. Para quando chegar na sexta-feira, no sábado, você olhar para trás e falar, cara, se eu tiver cumprido todas essas tarefas, minha semana vai ter valido a pena. Eu posso não fazer nada mais ao longo da semana.
Mas se eu tiver executado essas 5 tarefas, a minha semana já vai ter valido a pena e já vai ter sido produtiva. E aí no domingo você faz a lista dessas 5 tarefas. Beleza. Somado a isso, a lista de tarefas diárias. Como é que funciona? Você pega essas 5 tarefas principais e você vai dividi-las ao longo dos dias da semana. Você pode executar todas na segunda e na terça-feira, ou você pode executar uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, e assim até sexta-feira. São 5, até sexta-feira você vai ter executado as 5. E aí você vai organizando isso de acordo com a complexidade da tarefa. Somado a essa lista semanal, vem a lista diária, que serve para quê? Para complementar essas atividades importantes. Então, talvez, para você finalizar uma tarefa que você tenha colocado como importante para a sua semana, existam algumas pequenas atividades que vão contribuir para a realização daquela tarefa maior. E aí, essas pequenas atividades, não é porque elas são menores que elas não têm importância. E aí, você vai dividi-las dentro da sua lista de tarefas diárias. E aí, é legal você já definir as atividades do dia seguinte na noite anterior ou no final do dia anterior. Existem métodos que pregam para você fazer pela manhã. Não tem nada de errado também. Você pode sim pegar como a primeira atividade do seu dia, fazer um planejamento do seu dia. E aí, novamente, 3 a 5 tarefas são importantes e que você precisa executar naquele dia. E aí você pensa da mesma forma com a lista semanal. Você olha e fala, cara, nesse dia de hoje, se eu executar essas 5 tarefas, vou ter cumprido a minha busca pela produtividade. Posso não fazer nada além disso, mas se eu executar essas 5 tarefas, meu dia já vai ter valido a pena. Então, essas 2 listas, elas são sensacionais. Agora, eu trago um outro ponto somado a essas listas, que é uma outra lista, que vem para complementar, principalmente no aspecto mental psicológico. Muitas vezes vai acontecer de você não finalizar a sua lista de tarefas. Por quê? Imprevistos acontecem. Às vezes, uma determinada tarefa, você vai precisar gastar mais tempo nela do que você imaginou. Às vezes, você vai ter imprevistos que surgirão como questões mais urgentes que você precisa executar antes daquelas que você planejou. E está tudo bem com isso. Agora, se você começa a perceber por muitos momentos que você está falhando nas suas listas de execução, tá o tempo todo ali aquele xizinho de que você não executou, isso vai te dando uma sensação de frustração. Você começa a alimentar a sementinha da escassez, você começa a alimentar a sementinha da incapacidade, da dúvida. E isso, a médio e longo prazo, vai fazendo mal, porque afeta a sua crença na sua capacidade de gerar resultados. Então, somado a essa lista, eu quero que você faça também a lista de done list. São as atividades feitas, atividades executadas. Ou seja, você, em vez de você pegar e simplesmente dar um checkzinho nas atividades que você executou dentro da sua lista de tarefas, você vai pegar um outro papel, uma outra folha, para você listar as atividades executadas. E aí você preenche o que você executou. Em vez de você somente dar um checkzinho, você preenche o que você executou. E ao preencher as atividades que você executou, você coloca também as atividades que não estavam na sua lista de tarefas. Porque se você olha somente para a sua lista de tarefas e você vê que tem atividades ali que você não concluiu, você vai se imaginar, se enxergar como a pessoa mais improdutiva do mundo. Caramba, eu sou realmente um lixo. Não consigo nem executar essas 5 tarefas aqui que eu me propus a executar. Não consigo realizar tarefas simples, talvez, que eu tinha me proposto a realizar. Mas, às vezes, coisas acontecem por trás disso que está visível. Não é simplesmente, eu não executei, eu sou um lixo. Não. Por que você não executou? Possivelmente você executou alguma outra tarefa ou outras tarefas no lugar daquela. E está tudo bem. Não significa que não está sendo produtivo. Então, se você faz essa lista de tarefas executadas, ela vem para somar
com a lista de tarefas importantes que você precisa realizar, de tarefas a fazer. E aí você soma as duas. Cara, vão ter atividades que estavam na lista de to-do list, né, na lista de tarefas a fazer, que estarão na lista de tarefas executadas, mas outras atividades que não estavam na lista de a fazer e que estão na lista de tarefas executadas. E aí isso vai reforçando em você a sua crença de capacidade, a sua crença de gerar resultados. Você começa a observar que você está fazendo. Você começa a observar que você está evoluindo, que você está avançando. São simplesmente ajustes de rota. Talvez você não executou aquela tarefa ali que estava na lista das mais importantes, mas você executou uma outra que pode gerar resultados tão bons quanto. E está tudo bem com isso. O importante é você saber que você está avançando, que você está evoluindo ao longo do processo, ao longo da jornada. Próximo ponto de produtividade e alta performance. Pare de uma vez por todas de acreditar no multitarefas. Sabe aquela pessoa que fala, não, eu consigo jogar videogame, conversar com alguém e ouvir um áudio aqui de um audiobook em um único fone, com um único fone aqui em uma orelha, em um ouvido. A pessoa acha que está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, mas na verdade ela não está fazendo nada. Não existe multitarefas. Os estudos têm mostrado que o que acontece quando a gente pensa que está fazendo multitarefas é o seguinte: eu estou aqui conversando com vocês e, sei lá, meu celular está ali escondido. Peguei ele aqui agora. Vamos dizer que eu esteja aqui olhando meu e-mail. Eu estou falando com vocês e estou olhando meu e-mail. Pode parecer que eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é o quê? Estou falando com vocês. Tirei o foco dessa tarefa, dessa atividade. Meu cérebro desconectou para que eu pudesse virar e olhar o e-mail. Estou aqui olhando. Virei para falar com vocês de novo. Novamente, meu cérebro desconecta do celular e volta a se conectar com vocês. Percebem? Então, para o cérebro, isso é extremamente importante em termos de produtividade. Porque a gente tem o conceito do flow. O que é o flow? É aquele momento, é aquele nível de concentração, de foco, que você sequer vê o tempo passar. Você está tão focado naquela atividade, está tão focado naquela tarefa, que você nem percebe o tempo passando, você nem percebe as coisas à sua volta. O flow, para quem não sabe, em português significa fluir. Ele é um conceito que foi muito pesquisado, muito estudado pelo Mihaly Csikszentmihalyi, que é um psicólogo húngaro, e ele veio desenvolvendo essa linha de pesquisa, onde ele identificou o seguinte, principalmente inicialmente em atletas e artistas. E ele falou o seguinte: as pessoas que estão no seu pico de performance, elas não estão pensando em nada naquele momento, elas simplesmente estão executando e elas estão focadas. Só que você não entra em estado de flow em alguns segundos. Você não entra em estado de flow em poucos minutos. Então, o problema da multitarefas é que talvez na hora que você esteja quase chegando no seu estado de flow, para você chegar no seu pico de performance e obter o máximo de desempenho daquela tarefa, é a hora que você desvia o foco e vai olhar para outra tarefa, vai olhar para outra atividade. E aí o seu cérebro desconectou, por mais que seja coisa de 1 segundo, 2 segundos, não importa. É o suficiente para quebrar o ciclo. Na hora que quebra aquele ciclo, seu desempenho cai. E aí depois você vai voltar para a tarefa e vai ter que começar do zero de novo, até chegar naquele estado de pico de performance, que leva algum tempo. Vocês já devem ter percebido isso em atividades que vocês gostam de executar, e aí são N tipos de tarefas, seja atividade física, que é comum a gente entrar em estado de flow quando a gente está praticando esportes, seja para poder estudar. Na hora dos estudos, isso se evidencia claramente. Você sabe exatamente aquele momento que você está realmente muito concentrado e aí você vê que está captando bem o que você está lendo, o que você está ouvindo,
você sabe que você está conseguindo obter um nível de performance altamente satisfatório naquele momento, isso fica muito visível dentro de diversas atividades. E se você acredita que você pode fazer multitarefas, você joga esse seu nível de performance lá embaixo. Talvez você não esteja vivenciando com tanta frequência esse estado de flow por conta da sua crença de poder ser multitarefas. Então você fica o tempo todo mudando o seu foco de atenção. E aí você não consegue concentrar e performar em alto nível. Então é muito importante deixar de ser multitarefas, porque isso não existe. Então você precisa entender que nós somos monotarefas e precisamos focar numa única tarefa por vez. Beleza, Guilherme, como que eu soluciono isso? Que eu distraio muito fácil, eu desvio meu foco muito fácil. Como é que eu faço, então, para eu poder focar numa única tarefa, numa única atividade? E aí vem uma técnica de gestão de tempo, uma ferramenta de gestão de tempo, chamada técnica Pomodoro. A Pomodoro, ela é uma ferramenta sensacional para produtividade. Tradicionalmente, ela funciona em blocos de 25 minutos de concentração, de foco total na tarefa, por pausas de 5 minutos. Ou seja, você vai pegar uma determinada atividade, você vai ficar 25 minutos direto, concentrado naquilo. E aí você desliga notificações de celular, coloca o celular no modo avião, coloca ele em outro cômodo, se for possível, para que não te distraia de nada. Pode colocar fone de ouvido. Tem estudos que mostram que o nosso desempenho cognitivo ele é melhor quando a gente tem sons ambiente mais constantes, né, do que no silêncio total. O silêncio total muitas vezes leva a gente a devagar. E aí a gente começa a dar aquela viajada. Então a estratégia que eu uso, por exemplo, para poder ter sons ambientes, tem dois aplicativos que acho que tem os sites também, que eu gosto muito, que é o Coffeetivity, que ele tem sons de cafeteria, então são sons como se tivessem pessoas ali conversando ao fundo, batendo assim em xícara, prato, algumas coisinhas assim, mas nada que te distraia, pelo contrário, aquilo entra assim no seu cérebro, que bloqueia dos ruídos externos e aumenta o nosso foco, nossa concentração. E tem um outro aplicativo que eu gosto muito também, que é o Rainy Mood, que é tipo humor de chuva, mais ou menos, tradução literal. Isso que é um barulhinho de chuva, tem diversos barulhos ali de chuva, você consegue ajustar um pouco o barulho da água caindo, o barulho de trovão e a intensidade da chuva, enfim. E mesma coisa, aquilo faz com que você entre num processo de imersão total, você não se distraia com barulhos externos, você se desvincula daqueles barulhos externos e foca completamente na tarefa. E aí, quando você começa a aliar todas essas ferramentas, você percebe o seu pico de performance e principalmente o seu pico de resultados. Os resultados começam a vir muito mais rápido. Quando você tem a sua lista de tarefas, você tem a sua lista de tarefas a fazer, sua lista de tarefas executadas, e aí você pega o Pomodoro e você foca aqueles 25 minutos ali em uma dessas tarefas que precisam ser executadas, você coloca o seu fone de ouvido, se isola completamente, deixa o celular em outro lugar, foco total na tarefa, depois você pausa 5 minutos, volta mais 25 minutos, pode ser a mesma tarefa, pode ser outra tarefa, e aí você vai fazendo blocos de 25 minutos, e aí isso vai elevando a sua performance. Quando você faz isso consistentemente, você percebe o seu crescimento em termos de desempenho e de produção de resultados. Os resultados começam a vir muito mais rápido. Mas não é uma técnica isolada, não é uma ferramenta isolada ou um conceito isolado. É a soma de várias ferramentas e vários conceitos. Por isso que não é da noite para o dia que a pessoa aparece lá no topo da montanha. É toda uma jornada. E aí, para cada novo desafio, ela implementa uma nova ferramenta, um novo hábito, novas crenças vão se formando, e aí você vai nessa constante de um crescimento. E para a gente complementar esse aspecto
da produtividade, de questões imediatas, assim, no curto prazo, que são essas ferramentas que eu estou trazendo para vocês hoje, tem um outro aspecto que não pode ser negligenciado, que são as recompensas constantes. O ser humano, ele é motivado por dois fatores específicos. O nosso cérebro, em vários aspectos, ele ainda é muito primitivo. E dentre essa primitividade do nosso cérebro, nós temos a motivação pelo desejo e nós temos a motivação pela dor. Ou seja, quando algo está doendo muito e a gente não aguenta mais aquilo, a gente tende a entrar em ação para poder mudar a situação. E a mesma coisa quando algo desperta em nós um desejo ardente e a gente tem o ímpeto de conquistar aquilo, a gente também tende a entrar em ação para poder obter aquela conquista. Tem uma história que eu gosto bastante, que serve para poder ilustrar essa questão das motivações humanas, que é o seguinte: tinha um cachorrinho deitado no chão, e aí o dono dele era um mendigo, e o mendigo ficava lá do lado e o cachorro sempre chorando. E aí tinha um rapaz, né, diante de todas as pessoas que passavam por ali todos os dias, tinha um rapaz que passava ali sempre e observava que toda vez o cachorro estava chorando. E ele começou a olhar de uma forma mais atenta. E ele percebeu que aquele cachorro, ele estava deitado em cima de um prego. E aí um dia, quando ele percebeu aquilo, ele falou: cara, não é possível. O mendigo está deixando o cachorro ali deitado em cima do prego. E aí ele foi lá para poder puxar o cachorro, levantar o cachorro para o cachorro parar de chorar, parar de sentir dor. Na hora que ele está chegando perto do cachorro, o mendigo intervém e fala: não, doutor, não faça isso, pelo amor de Deus. Aí ele: como assim? Não está vendo que o cachorro está sentindo dor, está machucando? E aí o mendigo vira para ele de uma forma sábia e fala o seguinte: doutor, sabe por que ele ainda está aí? É porque não doeu o suficiente. Na hora que doer o suficiente, ele vai se mover e vai levantar e sair desse sofrimento. Agora, muitas e muitas pessoas, elas não entram em ação porque o sofrimento que elas vivem já é algo confortável, entre aspas. Elas já estão acostumadas com aquele sofrimento, com aquele nível baixo de conquistas. E aí elas ainda não sentiram dor suficiente para terem aquela motivação de agir para mudar a situação. E aí, inconscientemente, é aquela questão de que, beleza, essa dor aqui me incomoda, isso me incomoda. Mas pode ser que na hora que eu entrar em ação e eu tentar mudar todas as minhas circunstâncias, a dor daquilo, o desconforto daquilo, pode ser muito maior do que o desconforto e a minha dor atual. Então, eu vou ficar aqui com uma dorzinha que eu já conheço, é melhor do que eu tentar almejar algo maior e me deparar com dores maiores. É uma visão limitada, mas é o subconsciente ali de forma primitiva falando. Agora, quando a gente traz isso para o consciente, quando a gente começa a enxergar como que funciona esse tipo de pensamento dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça, facilita para a gente tomar decisões mais assertivas e entrar em ação de forma mais assertiva, para poder mudar a realidade, para poder chegar em conquistas maiores. E aí vem aquela frase clássica, né? Que é: não tenha medo de abrir mão do bom para conquistar o ótimo. Às vezes, não é nem questão de dor. Às vezes, está bom ali, você não está sentindo dor, não está sentindo desconforto, está levando uma vida agradável, uma vida confortável. Só que o desejo por algo maior, o desejo pelo ótimo, motiva a pessoa a entrar em ação, a se dedicar mais, a produzir mais, para poder chegar em determinados patamares, para ter determinados níveis de conquistas. Então, são duas motivações extremamente importantes que a gente precisa saber como lidar com elas. Dentro desse contexto, dessas motivações, o que você precisa entender? Como utilizá-las ao seu favor. E aí, como é que você faz isso? Cara, pela dor. E aí é legal você ter parceiros, pessoas que possam te cobrar nesse momento.
onde você vai colocar multas ou punições para quando você não fizer o que você tinha que fazer. Você se propôs a executar determinadas atividades. Você se propôs a executar determinadas tarefas. Possivelmente, você se propôs a conquistar determinadas metas em determinado período de tempo. Espero que você já tenha determinado as suas metas. E aí, o seu plano de ação são essas atividades importantes, executadas rotineiramente, para que você possa chegar na conquista das suas metas. E aí, você tendo um parceiro que possa te ajudar a manter o seu dia a dia em alto nível, isso eleva muito o seu nível de performance. E aí, como é que você pode fazer isso? Cara, se você tem as suas atividades ali importantes ou principais que você precisava executar na semana, ou a meta ali que você se estabeleceu para o final da semana, e aí você tem alguém para poder te cobrar, essa pessoa vira para você, sei lá, no sábado, na sexta-feira à noite, e pergunta, e aí? E as atividades da semana executou? E as metas da semana bateu? Fez o que tinha que ser feito? Você parou simplesmente porque estava cansadinho ou você foi até o fim, até fazer o que tinha que ser feito? E aí você pega e fala, cara, falhei, eu não fiz. Eu procrastinei, eu fiquei com preguiça, eu não sei. E aí esse parceiro vem e fala, então, cara, me dá R$ 500, me dá R$ 1.000, me dá R$ 5.000, não sei. Você estipula isso previamente com seu parceiro. É tipo uma multa que você se coloca para quando você não cumprir o que você se propôs a executar. Só que se você, na hora da cobrança, for a pessoa responsável por cobrar, você pode falar, não, mas tudo bem, eu ia pagar a multa para mim mesmo, na semana que vem eu faço. E aí você vai procrastinando e deixando para depois. Quando você tem um parceiro para te cobrar daquilo, fica muito mais fácil de você poder alavancar seus resultados. Isso te torna uma pessoa muito mais disciplinada. E a mesma coisa, o oposto. Não queira se motivar somente pela dor. Não queira somente agir para evitar dor, para evitar sofrimento. Comece a agir também pelo prazer, pelo desejo, pela vontade de obter conquistas maiores, conquistas melhores, pela vontade de obter uma vida melhor, cada vez mais agradável. E aí, como que você vai fazendo isso? Através de recompensas. Beleza, se você não fez o que tinha que ser feito, puniçãozinha. Toma sua multa ali, paga um dinheiro ali pro seu parceiro, e aí esse dinheiro pode ser usado para doação, pode ser usado para ele realizar sonhos dele, e aí isso talvez aperte ainda mais na sua ferida de não ter feito o que precisava ter feito, e em vez de se posicionar mais adiante dentro das suas metas e dos seus objetivos, você ajudou a jornada ali do seu parceiro, enfim. Faz a mesma coisa para o desejo. Cara, o que você gostaria de obter de recompensa? E não precisa ser coisa grandiosa. Coloca isso semanalmente, às vezes até diariamente. Pequenas coisas, pequenas recompensas. E aí você tem que olhar o que te motiva em termos de conquistas. E aí você pode colocar, pô, eu executei tudo que eu tinha que ter executado. Então, esse final de semana, eu vou, sei lá, jantar num restaurante bom, de alto nível. Vou comer uma comida que eu não estou acostumado a comer, vou comer num restaurante de alto nível, vou ser extremamente bem atendido, vou aproveitar e desfrutar daquela situação. Ou talvez você possa fazer uma viagem, chegar no final do mês e falar, cara, esse mês foi sensacional. Vou passar o final de semana em algum lugar. E aí você vai adequando, obviamente, com a sua gestão financeira. Você também não vai colocar recompensas que vão afundar você financeiramente. Não, não é essa a ideia. E não precisa estar vinculado a dinheiro. Talvez seja você tirar um dia de folga para você ir, sei lá, ir para um clube, para você passar o dia inteiro sem fazer nada e sem se preocupar com nada. Talvez não seja dentro de pequenos momentos ali, você tirar meia hora, uma hora para poder jogar um videogame, alguma coisa nesse sentido. Cara, você precisa se motivar pelos dois, tanto pelo desejo quanto pela dor. Quando você começa a administrar bem esses dois motivadores do ser humano, isso te leva
para um outro nível de performance. Então, percebe? São pequenas ferramentas que eu vim trazendo para vocês hoje, que essas ferramentas, ao serem implementadas, elas vão não somente somando para poder contribuir com o seu nível de performance, mas em determinados momentos elas vão gerar um aumento de desempenho em termos de escala, saltos de desempenho, saltos de performance. Então, em vez de só somarem, elas vêm para multiplicar. E aí você começa a perceber a alavancagem das suas conquistas. Tudo porque essa rotina bem pensada, essa sequência de atividades bem pensadas, vai contribuindo para o seu nível de crescimento pessoal. Você começa a crescer constantemente, porque você se vê executando as tarefas importantes, você se vê estando focado na hora da execução das tarefas, você se percebe entrando em estado de flow, você vê uma lista de atividades cumpridas, além das atividades que já eram importantes, você começa a evitar as punições ali por não executar o que deveria ter sido executado, você passa a evitar isso e passa a vivenciar recompensas por você fazer o que tem que ser feito. E aí tudo isso vai reforçando internamente a sua crença na sua capacidade. Você começa a trabalhar o seu nível e a sua crença de merecimento. Você passa a se enxergar como merecedor de todas as conquistas que vão surgindo. Porque você olha assim e você fala, cara, eu mereço conquistar isso porque eu faço o que tem que ser feito. Eu cumpro pequenas tarefas, cumpro tarefas maiores, eu me dou as recompensas, eu fujo ali dos motivadores pela dor, eu faço tudo isso. Eu sou disciplinado com a execução dessas atividades. Eu sou disciplinado com a execução das tarefas que me levam para os resultados que eu quero alcançar. Não importa o nível desses resultados. Talvez você tenha uma visão extremamente grandiosa para daqui a 10 anos. E está tudo bem. Se a visão é de 10 anos, dificilmente você vai realizá-la em 6 meses. Mas você, daqui a 6 meses, já vai estar mais próximo de concretizar aquela visão de longo prazo. E aí você vai galgando degrau por degrau. Você vai subindo a cada dia dentro dessa jornada da sua visão de médio e longo prazo, conquistando objetivos, obtendo realizações, aumentando o seu nível de prazer com a vida, de satisfação, de conquistas. Então, é tudo isso que a busca pela alta performance, pelo alto desempenho, tem para nos proporcionar. Tudo isso serve para conquistas que façam sentido para a vida de cada um de vocês. Não adianta nada, novamente, não adianta nada você obter alta performance em um caminho que está te levando para o lado oposto do que você deseja. Então, toda essa busca, ela só faz sentido se for direcionada para os objetivos que são relevantes para você, se for direcionada para a vivência dos seus valores pessoais. Aí sim é a alta performance, alto nível de desempenho e produtividade que a gente busca. Porque aí você vai obtendo grandes conquistas em todas as áreas da vida de uma forma equilibrada e que satisfaça o seu lado pessoal enquanto ser humano. Não somente um profissional, não somente o lado financeiro, ou a mesma coisa oposto. Não adianta nada você ser altamente espiritualizado ou ser altamente saudável e ser uma lástima no aspecto financeiro ou no aspecto profissional. Equilíbrio. Você precisa ir crescendo por todas essas áreas da vida de uma forma congruente. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa sessão de hoje. São ferramentas práticas que vocês já podem iniciar a implementação hoje, se quiser, fazendo uma lista de tarefas para amanhã, ou já podem iniciar logo amanhã cedo para poder já começar a obter melhoras na performance de vocês e perceberem o nível de crescimento de vocês enquanto seres humanos. Perceberem o nível de crescimento de vocês
enquanto indivíduos, sendo capazes a cada dia mais de superar qualquer obstáculo que apareça ao longo do caminho. Beleza, pessoal? Vou finalizar a gravação